Bom dia, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos as classes de palavra, o substantivo e o adjetivo. Vocês sabem o que eles são? Então, vamos lá! Para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe o texto Bolo Formigueiro para darmos início. Vamos fazer a leitura junto? Paula e André acordaram felizes naquele dia. Afinal, era sexta-feira e toda sexta-feira tinha bolo gostoso na casa deles. Parecia realmente que seria mais uma sexta-feira como todas as outras, até que souberam que o bolo que sua mãe faria chamava-se formigueiro. Os dois ficaram pensando que tal bolo seria aquele. Então, decidiram observar sua mãe para que pudessem descobrir se no bolo iam formigas de verdade. Quando a mãe de Paula e André começou a fazer o bolo, os dois foram espiar. Eles perceberam que junto dos ingredientes havia um pacote cheio de coisas pretas e acharam que eram formigas. O bolo ficou pronto, mas quem disse que eles queriam comer? A mãe ficou preocupada, pois sabia que eles adoravam bolo e foi logo perguntando por que não comiam. Depois da explicação, a mãe riu muito e mostrou a eles que o que viram não eram formigas no pacote, mas sim chocolate granulado. Notem que esse texto tem a presença das cores vermelhas e azuis, né? As palavras que estão grafadas de vermelho são os substantivos e as que estão de azul são os adjetivos. Mas o que é um substantivo mesmo? Substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres, os objetos, as coisas, os lugares e até a nossa comida. E os adjetivos é a classe de palavra que caracteriza os substantivos. Olha que legal! Substantivo nomeia os seres e o adjetivo caracteriza os seres. Vamos ver? Paula e André são substantivos, porque está dando nome a dois seres. Já a palavra felizes é um adjetivo, porque está caracterizando Paula e André. Vendo como é legal? Já a palavra bolo é também um substantivo. E nós temos a palavra gostoso caracterizando o bolo. Então, a palavra gostoso será um adjetivo. Eu trouxe também para vocês hoje todas as classes dos substantivos. Os substantivos, eles são divididos em 9 classes. Tem o substantivo próprio, comum, concreto, abstrato, o simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Tudo isso. Vamos ver detalhadamente cada um deles? O substantivo próprio. O substantivo próprio, ele nomeia pessoas e lugares. E ele sempre começa por uma letra maiúscula. Por exemplo, Júlia, Jorge, Fortaleza e Chorozinho. Está nomeando pessoas e também lugares. Já o substantivo comum é um nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objetos. Ou seja, o substantivo comum, ele dá o nome a objetos, às coisas em gerais. E ele costuma vir em letra minúscula. Por exemplo, sofá, café, são nome de quê? De objetos. O substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Ou seja, o substantivo concreto não depende de nenhum outro ser para existir. Ele existe por si só. Por exemplo, professor, caneta, gato, fogo e assim por diante. Já o substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um outro ser para existir. Temos como exemplo a palavra sede, calor. Sede e calor dependem de alguém para existir. Alguém vai sentir sede, alguém vai sentir calor. A palavra imaginação. Alguém vai ter que imaginar para que a imaginação exista. Um dos exemplos bem legais são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles dependem de nós para existir. Amor depende de mim para existir. Paixão depende de mim para existir. O substantivo primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Primitivo é o que nasce primeiro.
né? Igual os homens primitivos de muito tempo, que nasceram primeiro. Então, os substantivos primitivos são as palavras que nasceram primeiro. E elas costumam dar origem a outras palavras. Já o substantivo derivado é aquele cujo nome origina-se com base em outro nome. Vamos ver os exemplos. Nós temos substantivo primitivo e nós temos substantivo derivado. Substantivo primitivo foi o que nasceu primeiro, pedra. E um substantivo derivado, pedreiro, pedregulho, pedraria. Já o substantivo primitivo lago, nós temos um derivado dele, que é o quê? Alagamento, certo? Lagoa. Tudo isso é derivado do lago. Flor é primitivo, nasceu primeiro. E quem é que deriva de flor? Floricultura, florzinha e assim por diante. Nós temos também substantivo simples, que ele possui apenas um radical, isto é, apenas o elemento formador da palavra. É apenas uma palavra. Xícara, vaso, povo, pessoa, são substantivos que é simples, eu só tenho um radical, só uma palavra. Já o substantivo composto, ele possui mais de um radical. E ele comumente é formado pela junção de duas ou mais palavras para formar uma só. Ou seja, o substantivo composto ele é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, paraquedas. Eu tenho duas palavras em uma só, paraquedas. Segunda-feira, girassol. Notem como são substantivo composto, eu tenho duas palavras formando uma só. E agora a palavra louva a Deus, né? Que é a junção de três radicais formando uma única palavra. Nós temos, por último, o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é o nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo, ele pode representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos e vem sempre no singular. Como é isso? Vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui, os substantivos no individual e no coletivo. Um conjunto de animais de uma região é chamado de quê? De fauna. E um conjunto de plantas de uma região é chamado de quê? De flora. Um conjunto de pessoas, várias pessoas, é chamado de quê? De povo. Um conjunto de peixes, muitos peixes, um cardume. Vários lobos é o quê? Uma alcateia. Ou seja, o substantivo coletivo é aquele que dá nome a uma coleção ou a um conjunto de seres. Vendo como, por exemplo, a alcateia está dando nome a um conjunto de seres que são os lobos, isso é o substantivo coletivo. Fácil, não é? Agora nós vamos ver o que é um adjetivo. Como eu já disse para vocês, adjetivo é quando dá característica aos substantivos. Vamos ver? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades. Essas palavras, elas variam em gênero, que elas podem tanto ficar no feminino quanto no masculino. Elas variam também em número, singular e plural, e em grau, comparativo e superlativo. Vamos aos exemplos, né? Todas as palavras que estão em negrito são os adjetivos, eles estão caracterizando a palavra anterior, que é um substantivo. Garota bonita. Qual a característica da garota? Bonita. Aí embaixo nós temos a variação, né? Foi para o plural. Garotas bonitas. Criança obediente. Crianças obedientes. Notem que obediente está caracterizando a criança. Fácil, não é esse conteúdo de hoje? Espero que vocês tenham gostado.